tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então ao estudo da histologia do sistema digestivo e vamos continuar falando, dando sequência aí às estruturas, falar sobre o intestino delgado. Bom, gente, então o intestino delgado, ele é considerado o sítio terminal da digestão dos alimentos. Por que terminal? O que a gente viu que é a digestão? A transformação dos alimentos de partículas maiores em partículas menores, tá? Então, no intestino, gente, ocorre o final desse processo digestivo, dessa diminuição das partículas, que teve início aonde? Na cavidade oral. Além disso, de ser o sítio, o local final, dessa digestão, também é o local onde vai ocorrer a absorção de nutrientes, tá? Pelas células epiteliais que revestem a luz do intestino delgado. E aí a gente vai ver que esse epitélio vai apresentar características que vão auxiliar, na absorção desses nutrientes. Além disso, o intestino delgado ele apresenta secreção endócrina. Então a gente vai ver que ele vai produzir hormônios importantes para auxiliar no funcionamento do sistema digestório como um todo. Esses dois hormônios, secretina e colecistoquinina, produzido por células enteroendócrinas presentes lá no epitélio do intestino, tá? Que também vão atuar tanto no pâncreas como na vesícula biliar, tá? A gente vai ver isso lá na frente. Bom, aqui tem a figura do intestino, delgado. Então a gente nota que ele é uma estrutura grande, de comprimento. Então, em seres humanos, chega a ter em torno de 5 metros de comprimento. Dependendo do animal, esse comprimento aumenta. Então, equinos, ele pode chegar a 10 metros, Só que é uma estrutura que fica toda enovelada, como a gente está vendo aqui. Por isso que não ocupa um espaço tão grande, mas ocupa um espaço considerável na cavidade abdominal. E ele é dividido em 3 porções: a porção inicial, do duodeno, a intermediária, o jejuno, e a final ali, próxima ao intestino grosso, o íleo, tá? Bom, então como eu comentei com vocês, a membrana mucosa que reveste a luz do intestino delgado, gente, vai apresentar várias estruturas, principalmente o epitélio, que vão ter como finalidade o aumento da superfície de absorção, uma vez que a absorção de nutrientes é uma das principais funções do intestino delgado, tá? Então, olha lá, apresenta várias estruturas que aumentam a superfície, aumentando assim a área disponível para absorção de nutrientes. Qual vai ser o epitélio presente na mucosa do intestino delgado? Epitélio do tipo pavimentoso simples. Começando a falar das estruturas que auxiliarão na absorção. A olho nu, se a gente observar, a cavidade interna do intestino delgado, tá? Sem auxílio de microscópio, anatomicamente a gente já vai enxergar estruturas, que vão ser como se fossem pregas ali na mucosa do intestino delgado, chamadas de plicais circulares, que vão, ser dobras dessa mucosa e dessa submucosa, vistas a olho nu, tá? Mais presentes principalmente na região do jejuno, que vão já aumentar a superfície de absorção. Então, é uma característica macroscópica que a gente consegue ver a olho nu, tá? Que vai já ser uma característica do tecido ali, da mucosa do intestino, que vai ajudar a aumentar a superfície de absorção. Então, aqui nessa figura, a gente vê essas dobras da mucosa lá na luz do intestino, chamadas de plicais circulares, tá? Então, são essas dobras aí, onde esse retângulo aí está destacando, a gente vê essas dobras a olho nu, tá?
disso, dessa característica macroscópica que é vista a olho nu, o intestino ele vai apresentar vilosidades, tá? Ou vilos, que vão ser as projeções da mucosa em direção à luz do intestino. Então, o epitélio e lâmina própria vão se projetar em direção ao lúmen, à luz do intestino delgado, tá? E isso também vai aumentar a superfície de absorção. Entre essas velocidades, tá, gente, que é essa projeção do epitélio do intestino delgado, nós vamos ter a presença da abertura de várias glândulas, né, entre esses vilos, que serão glândulas tubulares, do tipo simples, que nós também chamamos de criptas intestinais, ou também conhecidas por glândulas de Lienberg, tá? Então, são as glândulas que se abrem aí entre essas projeções do epitélio em direção à luz do intestino. Então, aqui nesta figura, a gente vê, né, de forma nítida aí a presença dessas vilosidades. Então, a gente vê que o epitélio do intestino delgado, ele se projeta, tanto o epitélio como a lâmina própria, desculpa, ela se projeta em direção à luz do intestino, formando, né, essas pregas aí, como se fossem dedos, em direção à luz do intestino. E isso, né, já é uma característica dessa mucosa, que aumenta aí a área onde os nutrientes serão absorvidos, certo? E aí a gente consegue ver que entre, né, na porção final aí de cada uma dessas velocidades, abrem-se glândulas, tá? Que são as criptas intestinais ou glândulas de Lienberg. Então, gente, o epitélio, né, dessas vilosidades aí, eles se abrem nas glândulas, assim como a gente viu a característica lá no estômago, tá? Das fossetas, né? Na base das fossetas não abriam glândulas. Aqui é a mesma coisa, tá? Na base dessas vilosidades abrem glândulas, né? E aí, no meio desse epitélio que está presente na mucosa do intestino, nós encontramos também, assim como lá no estômago, a presença de várias células que vão estar no meio das células epiteliais, tá? Que vão ter participações importantes para as funções do intestino delgado. Essas células são células tronco, células absortivas, caliciformes, de Paneth, células M e células enteroendócrinas. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as características dessas células. Então, aqui nessa figura, ó, nós temos a presença de duas vilosidades, né? E aí, a gente vê aí, então, que essas vilosidades são projeções desse epitélio em direção à luz, ao lúmen intestinal. E a gente vê na base dessas vilosidades as criptas, que é as glândulas se abrindo ali no meio das vilosidades ou na própria base dessas vilosidades. E aí, entre esse epitélio, né, vocês vão ver a presença de vários tipos celulares, que são as células mencionadas no slide anterior, células M, células absortivas e as outras células que nós vamos comentar adiante. Então, olha lá, células absortivas, como o próprio nome já é sugestivo, elas vão ser células que vão auxiliar no processo de absorção dos nutrientes, tá? Elas são células com características de serem colunares, núcleo oval e vão estar mais na porção basal das células epiteliais. E aí, para elas auxiliarem nesse processo de absorção, na porção apical, o que elas vão apresentar dessas células? Aquela borda estriada ou borda em escova, que seria o quê? A presença de microvilosidades na porção apical dessas células absortivas, né? Lembram que a microvilosidade é um tipo de especialização de superfície de células epiteliais que tem essa função de auxiliar nessa absorção.
Então, aí a gente viu que no microscópio eletrônico a gente consegue ver que essas microvilosidades são projeções do epitélio na porção apical, mas no microscópio óptico a gente não visualiza dessa forma tão nítida, e aí ela dá a impressão de ser uma borda de uma escova, tá? E aí, olha lá, estima-se que cada célula absortiva, ela tenha 3.000 microvilosidades. Então, olha o tanto que cada célula dessa, presente aí no meio do epitélio, que reveste o intestino, tá, gente? Colabora, né, com essa função de absorção, né? Então, elas vão ter bastante microvilosidades aí que vão aumentar a superfície de contato com os nutrientes e, consequentemente, o aumento da absorção. Bom, então olha só, se a gente fizer um resumo das estruturas que vai estar presentes lá no intestino delgado e que vão colaborar para aumentar a superfície de absorção, né? Nós temos as pregas, que são estruturas vistas a olho nu, as pregas chamadas de plicais circulares. Essas pregas, gente, elas têm a capacidade de aumentar a superfície de absorção dos nutrientes lá no intestino delgado em até 3 vezes. As vilosidades têm a capacidade de aumentar a superfície de absorção em até 10 vezes e as microvilosidades 20 vezes. Então, se a gente fizer uma somatória aí, né, dessas estruturas e toda a capacidade que elas apresentam de aumentar a superfície de absorção de nutrientes, elas são capazes de fazer isso em 600 vezes. Então, pregas, vilosidades e microvilosidades são capazes de aumentar a superfície de contato, tá, em 600 vezes, ou seja, aumentando assim, né, uma maior quantidade de nutrientes absorvíveis pelo intestino delgado, tá? Bom, então olha só, a função mais importante das células absortivas é promover a absorção de nutrientes, né? Elas também vão produzir 2 enzimas que vão ajudar na digestão, que seria a disacaridase e a dipeptidase, que vão auxiliar, né, na quebra, na digestão de disacarídeos e dipeptídeos, que são carboidratos e proteínas, tá? Transformando-os em substâncias, em moléculas menores, certo? As células caliciformes, como nós já falamos na histologia 1, né, até mostrei para vocês que é um tipo de glândula unicelular, elas vão produzir uma substância, né, que nós denominamos de muco, produzidas a partir de glicoproteínas chamadas de mucina. Esse muco, ele parece um gel que, quando lançado lá na superfície do intestino, ele ajuda a lubrificar, né, essa luz, né, aumenta o trânsito ali intestinal, então tem uma função bastante importante. As células de Paneth, gente, vão ser células que estão mais na porção basal das glândulas. São células exócrinas que apresentam bastante grânulos de secreção no seu citoplasma, né, que vão estar armazenando essa secreção que será liberada. E essa secreção, gente, dessas células de Paneth vão ser o quê? Nada mais, nada menos do que lisozima. O que a lisozima faz? É aquela enzima capaz de quebrar, digerir, inativar a parede das células bacterianas, né? Então, a função das células de Paneth, com isso, é auxiliar na defesa do intestino delgado, tá? Então, ela acaba aqui auxiliando no controle da flora intestinal. As células M, também chamadas de microfulge, elas vão ser células epiteliais especializadas, tá? E elas vão funcionar como macrófagos. Qual que é a função dos macrófagos? Os macrófagos são células de defesa que vão auxiliar na fagocitose de partículas estranhas, micro-organismos.
E é isso que essas células M vão fazer ali entre as células epiteliais do intestino delgado. Elas vão ter a capacidade de defesa contra qualquer partícula invasiva, estranha. Então, elas participam da defesa imunológica do do intestino delgado. Então, aqui, gente, nós temos uma figura, né, de uma vilosidade, certo? E aí, a gente tem um epitélio dessa vilosidade e todas essas células, ó, células caliciformes, células de Paneth, células enteroendócrinas, presentes aí no meio dessas células epiteliais. Isso só para vocês perceberem como que essas células estão distribuídas aí ao longo desse epitélio intestinal, certo? Aqui, ó, destacando mais uma vez o epitélio dos vilos, as células caliciformes, né, que parece um cálicezinho, que tem a função de produzir o muco. E aí, gente, as células endócrinas do intestino, né, elas vão ser células bem distribuídas aí ao longo do epitélio intestinal e elas vão contribuir para o sistema neuroendócrino difuso, tá? Então, essas células enteroendócrinas, elas vão ter a capacidade de produzir hormônios, liberar hormônios, que vão ter funções muito importantes para o intestino delgado e para o processo de digestão como um todo. Os hormônios produzidos, eles vão ser, eles vão ter um efeito tanto no local, lá no próprio intestino delgado, como também eles vão para o sangue e vão atuar em outras estruturas do sistema digestivo, tá? Então, vamos ver quem são esses hormônios e como esses hormônios produzidos por essas células enteroendócrinas, elas funcionam. Bom, gente, então esses dois hormônios produzidos por essas células enteroendócrinas serão a colicistoquinina e a secretina. Como e quando esses hormônios vão ser liberados por essas células? Então, vamos voltar um pouquinho. Lá no estômago, a gente viu que o alimento, ele recebe a ação do suco gástrico, né? Produzido pelas células que revestem ali a mucosa do estômago. Este suco gástrico, ele tem um pH bem ácido, né? Em torno aí de 2, tá? E aí, esse alimento, ele vai em direção ao intestino delgado. Quando esse alimento com esse pH ácido chega lá no intestino delgado, tá, gente? Ele vai, então, estimular com esse pH as células enteroendócrinas a liberarem a secretina e a colicistoquinina, tá? Esses dois hormônios, eles vão atuar em dois locais importantes, no pâncreas, tá? Principalmente a secretina, ela vai atuar na porção exócrina do pâncreas, tá? Onde vai promover a liberação das enzimas digestivas juntamente com o suco pancreático. E aí, gente, esse suco pancreático, ele tem um pH alto, em torno de 8. Então, quando esse suco pancreático, juntamente com as enzimas digestivas, chegarem lá no intestino, ele irá neutralizar o pH daquele alimento que veio do estômago, né? Que nós chamamos de quimo, tá? E a colicistoquinina, ela vai atuar principalmente lá na vesícula biliar, estimulando a liberação da bile, que também vai atuar lá no intestino delgado, e vai auxiliar na digestão de alimentos gordurosos, tá? As glândulas enteroendócrinas, elas se apresentam de duas formas sobre o epitélio do intestino delgado, do tipo aberta e do tipo fechada. Do tipo aberta, gente, é quando o ápice da glândula, ela não é recoberta por células epiteliais, então ela tá aberta ali, tá? E a fechada é quando o ápice dela é recoberto pelas células epiteliais. Então, essa é a única diferença existente entre os dois tipos de glândula
enteroendócrina, aberta e fechada. Então, aqui, ó, na primeira figura do lado esquerdo, nós temos uma glândula enteroendócrina, né, bem grandona, com ápice aberto, então é do tipo aberta. E aí a gente nota, ó, dentro no interior dela, bastante grânulos que armazenam colicistoquinina e secretina. E aqui do lado direito, nessa figura menor, a gente vê uma glândula enteroendócrina do tipo fechado. Então, a gente vê que o ápice dela é recoberto por células epiteliais, ok? Bom, então vimos a mucosa do intestino delgado. Vimos que ela tem várias estruturas, várias características que vão auxiliar, né, na função do intestino delgado. Então, a mucosa que nós falamos referente ao epitélio de revestimento. Embaixo da mucosa, do epitélio de revestimento, o que nós temos? Lâmina própria. Quem é a lâmina própria lá do intestino delgado? Representada por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nervosas e algumas células musculares lisas. Elas preenchem o centro das vilosidades, tá? E essas células lisas aí, encontradas na lâmina própria, gente, elas já vão auxiliar no processo e nos movimentos rítmicos do intestino delgado, naquele peristaltismo, tá? Que é aquele movimento que acontece, né, empurrando o alimento em direção aí à saída, né, reto ânus. Aqui, olha, a gente vê uma figura ilustrativa mostrando as vilosidades, né? Então, a mucosa, o epitélio, então, se projetando em direção à luz. E aí a gente vê que a lâmina própria, que é o fundinho amarelo, ele preenche todas as vilosidades ali, certo? A submucosa, então, nós vimos que ela é caracterizada por tecido conjuntivo, ela apresenta glândulas tubulares que vão se abrir ali nas glândulas intestinais. E dentre as glândulas presentes nessa submucosa, tá, gente, tem uma bem importante chamada de glândula de Brunner, tá? Por que ela é importante? Porque ela vai produzir uma secreção que tem um pH básico alcalino de 8 a 9,3, que também vai auxiliar na proteção da mucosa intestinal quando aquele alimento ácido vindo do estômago chegar lá na luz do intestino delgado, tá? A submucosa ainda apresenta uma barreira protetora, que são agregados de tecidos linfóides formando nódulos, placas, que nós chamamos de placas de Perry, tá? Então, vai ter bastante células de defesa nessas estruturas que vão ajudar ali na defesa do intestino delgado. Então, aqui a gente vê, ó, essas estruturas circulares mais escuras aqui na submucosa são placas de Perry. Então, são tecidos linfóides que auxiliam na defesa do intestino delgado. Vasos sanguíneos e nervos, tá, gente? Eles vão estar presentes aí no tecido que reveste o intestino delgado. E esses vasos e nervos, eles vão, né, se formar ali desde a região ali da camada muscular, invadindo a submucosa, né, a muscular da mucosa, lâmina própria, e vão penetrar lá nas vilosidades, como a gente vê aqui, ó, nessa figura. Então, olhem a camada muscular, que é assim marronzinho. Veja os vasos sanguíneos e os nervos saindo dessa camada muscular, indo em direção aí à submucosa, lâmina própria, e entrando dentro das vilosidades, tá? Então, isso é muito importante, essa irrigação de vasos sanguíneos e nervos por toda a extensão do epitélio intestinal, para auxiliar no processo de absorção de nutrientes, tá?